Agora sim, eu te convido a abrir a sua Bíblia mais uma vez, ou a ler o texto que vai ser projetado nessa TV aqui, que se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14. É o mesmo texto, é o mesmo versículo que nós lemos na semana passada. Essa mensagem de hoje é a continuação, é a segunda parte da mensagem da semana passada. E nós vamos ler mais uma vez esse texto. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, são palavras de Deus em resposta a uma oração que Salomão, rei de Israel, faz, dedicando o templo que havia acabado de ser construído ao Senhor. Então Deus responde a essa oração dizendo essas palavras aqui no verso 14 de 2 Crônicas 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Senhor, estamos outra vez diante da tua palavra, nosso coração grato pela dádiva que nos é concedida, poder cultuar ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelas músicas que tivemos a oportunidade de entoar ao Senhor, pelas orações feitas e pela singela, preciosa, transformadora presença do teu Espírito no meio do teu povo. Mas nessa manhã nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor siga trabalhando, operando entre nós, Senhor, agora através de tua palavra. Fala conosco, Senhor. Leva-nos, Senhor, àquele lugar, aquele lugar que o Senhor deseja para as nossas vidas, e ajuda-nos, Senhor, a discernir a tua voz e obedecê-la em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, quando começamos a considerar essa mensagem, o tema dela, o caminho para o avivamento, nós vimos que avivamento, ele nunca começa na sociedade. O avivamento que transforma a sociedade, o avivamento que, quando acontece, esse agir de Deus na terra, que quando acontece impacta o mundo, transforma a sociedade, muda vidas de pessoas. Ele não começa na sociedade, mas ele começa no coração daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. O avivamento sempre começa com o povo de Deus e no meio do povo de Deus, porque antes de mudar as circunstâncias do lado de fora, Deus sempre muda pessoas. Antes de mudar aquilo que está quebrado, errado, corrompido do lado de fora, Deus muda aquilo que está errado, quebrado, corrompido do lado de dentro da vida do seu povo. Antes de restaurar a cidade, e nós precisamos tanto ver a nossa cidade sendo visitada por um poder do céu que restaura as coisas como elas se encontram. Esse nosso medo cada vez maior de andar na rua, essa nossa insegurança de passar por lugares que há muito pouco tempo atrás eram extremamente tranquilos e seguros, e nós normalizamos e naturalizamos então a violência e o mal. Antes de restaurar a cidade, Deus sempre restaura a igreja. E antes de fazer uma transformação da realidade que nos cerca, Deus sempre nos chama primeiro a olhar para a realidade de quem nós somos e de como nós temos vivido. Todo agir de Deus no mundo começa com o seu povo. Toda correção de Deus ao que está errado e corrompido no mundo começa com o seu povo. Toda transformação de Deus que faz o mal ser extirpado começa com a remoção do mal que habita o seu próprio povo. Por isso, o caminho para o avivamento, de acordo com esse texto, e como nós vimos já na semana passada, começa com humilhação e continua com oração e busca pela face de Deus. O texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face,
Essas duas primeiras condições, se humilhar e orar em busca da face de Deus, já nos colocam diante de uma verdade profundamente transformadora, irmãos, e absolutamente necessária de que a gente não apenas entenda aqui com a cabeça, mas que a gente coloque isso dentro do nosso coração e não permita que essa verdade nos escape mais. Deus não aviva um povo indiferente. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Essas condições são reveladoras a nós de que Deus não derrama a vida dos céus sobre corações indiferentes a Ele. Deus aviva um povo quebrantado. E é isso, irmãos, o quebrantamento precede o avivamento. Nós não veremos novidade dos céus se o nosso coração não se quebrantar diante de Deus. Nós não veremos coisas especiais da parte de Deus se o nosso coração não for quebrantado diante dele. Mas o texto não para ali. O texto não para no povo que deve se humilhar diante de Deus e orar buscando a sua face, porque se de um lado Deus nos chama a reconhecer o quanto nós necessitamos desesperadamente dele, por isso nos quebrantamos, por isso oramos, por isso corremos para buscar a face do Senhor. De outro lado, ele nos confronta com o fato de que não basta admitir a nossa necessidade de Deus. Não basta admitir que precisamos de Deus. Você e eu precisamos abandonar aquilo que nos tem afastado de sua presença. Não basta reconhecer: Deus, eu preciso de Ti. Ah, Deus, de fato meu coração reconhece nessa manhã, ou nessa semana, ou nesse mês, como eu preciso de Ti. Então agora eu vou orar, Senhor, eu vou me despertar mais cedo, eu vou chegar no domingo às 10 da manhã para estar ali reunido na igreja orando, pela manhã de domingo, 30 minutos antes do culto começar, eu estarei lá com eles orando, porque eu necessito de Ti. Mais do que reconhecer a necessidade, esse texto que estamos lendo nos mostra, e aqui está a terceira condição para o avivamento que o texto nos apresenta, que nós precisamos abandonar também aquilo que nos tem afastado da presença do Senhor. Como é que o texto diz isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Se humilhar, trata o coração. Esse movimento do povo de Deus se quebrantar diante de Deus trata o coração altivo, prepotente, arrogante, orgulhoso diante de Deus. É a atitude de quem olha para Deus e diz: Senhor, de fato eu reconheço, não é possível dar conta da vida sem o Senhor. Eu não fui criado para existir sem Ti. Eu fui criado para Ti, para depender de Ti. Então eis aqui o meu coração, quebrantado e humilde diante do Senhor. Se humilhar trata o coração. Orar e buscar a face de Deus trata o centro da nossa adoração. A quem nós nos devotamos, ao que nos devotamos, o que faz o nosso coração arder mais. Então, quando oramos fervorosamente e buscamos a face de Deus, estamos regulando de novo o nosso coração para o afeto certo, porque de modo contrário podemos amar e nos devotar a muitas outras coisas e a muitas outras paixões. Podemos fazer isso com dinheiro, podemos fazer isso com sucesso, podemos fazer isso com a fama, podemos fazer isso com a beleza física, podemos fazer isso com o nosso time de futebol. Podemos perceber que qualquer outra coisa do mundo que não seja ilegítima em si mesmo ganha no nosso coração o lugar que deveria pertencer apenas a Deus. Porque temos fervor para viajar, temos fervor para ganhar dinheiro, temos fervor para gastar dinheiro, temos fervor para investir em novos negócios, temos fervor para viajar e acompanhar o nosso time de futebol na conquista de um título, mas não temos o mesmo fervor para orar, nem para buscar a face de Deus. Então, esse movimento trata o centro da nossa adoração. Agora, o terceiro, se afastar dos maus caminhos, trata a direção da vida. Se humilhar trata o coração. Orar e buscar a face de Deus trata aquilo que o nosso coração se devota. Mas se afastar dos caminhos maus trata o curso da nossa vida, a direção da nossa vida.
E é somente depois desse processo, no final do versículo, que vem a resposta graciosa de Deus. Você percebeu? Então, eu o ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A graça que restaura, a graça que aviva, sempre vem depois do arrependimento, que faz o coração se render. Então, irmãos, por favor, entenda nessa manhã, avivamento não é apenas um momento bonito e especial, pelo qual nós podemos passar num encontro como esse, num culto, num final de semana, numa programação preparada que nos convida a passar mais tempo, mais horas, cantando, adorando, louvando, orando. Essas coisas têm o seu lugar legítimo e são momentos bonitos e são momentos especiais, mas avivamento não se resume a isso. Avivamento é uma transformação profunda, operada pelo poder do Espírito Santo em vidas rendidas ao Senhor. O avivamento é uma transformação profunda que só o Espírito Santo opera, e só opera sobre corações que se rendem ao Senhor, que não reservam nada, que não guardam nada, mas que se rendem ao Senhor. O avivamento verdadeiro não acontece apenas nos cultos, irmãos. Avivamento acontece na vida. O avivamento pode ser experimentado num ambiente de culto como o nosso. O coração pode se sentir despertado e renovado num ambiente de culto como o nosso. Mas avivamento de verdade é aquele que não fica refém ao instante de culto do domingo, mas que entra na segunda-feira. Avivamento não é apenas quando a emoção é tocada. O avivamento se manifesta nas decisões que são tomadas por quem viu a glória de Deus. Porque quem contempla a Deus, quem faz esse movimento que o próprio texto está nos ensinando, de buscar pela face de Deus, não volta desse lugar a mesma pessoa. É impossível continuar vivendo do mesmo jeito. É impossível continuar tomando as mesmas decisões, porque o próprio Espírito de Deus bradará em nosso interior, como fez no Antigo Testamento através do profeta Elias, dizendo ao próprio povo de Deus: por quanto tempo vocês vão cochear, manquejar entre dois pensamentos? Se Deus é Senhor, sirva a Deus; se é Baal, sirva a Baal. Mas pare de tentar equilibrar devoção dividida em sua vida. O mesmo Espírito vai fazer isso conosco. As nossas decisões são transformadas quando a gente contempla a glória de Deus. E hoje a nossa reflexão é exatamente a respeito desse terceiro movimento que o texto fala: o abandono do caminho mau e a promessa poderosa do Senhor, a preciosa promessa do Senhor de intervenção nas nossas vidas e na nossa história. Então essa terceira condição vai aparecer aqui na tela para que a gente não se esqueça dela. A terceira condição que esse texto nos ensina a respeito do avivamento é essa: se afastar dos maus caminhos. Depois de nos chamar a humilhar o coração e a buscar a sua face, Deus não nos deixa entregues, perceba, a uma espiritualidade genérica, subjetiva, sentimental. Eu amo a Bíblia porque ela é também extremamente prática. E aqui, nesse texto, Deus nos coloca diante da condição mais prática de todas. Porque você pode dizer que quebranta o seu coração. Você pode dizer que prova desse movimento de se humilhar diante de Deus. Você pode dizer que ora e que tem buscado a face de Deus. E eu não consigo medir a temperatura da tua alma para discernir o quanto esse quebrantamento de coração é quebrantamento, o quanto a oração é uma oração voltada mesmo para Deus, e nem você consegue medir na minha. Agora, uma coisa a gente pode dar como testemunho público: o que a gente faz da vida da gente, uma vez que nós dizemos que o nosso coração está quebrantado diante de Deus e temos buscado a sua face. Como os nossos caminhos se apresentam. Como os nossos pés conseguem então se desviar do caminho mau, o caminho onde Deus não está, o caminho que Deus não tem para nós. Aqui nós não estamos falando mais apenas de emoção tocada, mas de decisão tomada. Nós não estamos falando simplesmente de sentir, mas de agir.
Percebe? É mais do que dizer que lamenta o pecado, é romper com ele. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, é um rompimento. Humilhar-se é reconhecer o pecado, mas desviar-se, desviar dos maus caminhos é abandonar o pecado. O verbo aqui, traduzido na nossa Bíblia como afastar, algumas versões trazem desviar do caminho mau. No hebraico original que esse texto foi escrito, carrega o sentido de mudança de direção, refazer a rota, virar as costas para aquilo que antes nos afastava de Deus. Se afastar aqui então não é apenas um leve desvio. Sabe, quando você está caminhando num lugar e vê que ali há um bueiro com a tampa aberta, então você se desvia um pouco para o lado para não correr o risco de cair no buraco. Não, se afastar aqui é muito mais do que um leve desvio, é uma mudança de rota, é uma troca de caminho. E é interessante porque essa também é a lógica no Novo Testamento. Quando o Novo Testamento fala, e os evangelhos trazem as palavras de Jesus, de João Batista pregando no deserto, dos apóstolos Pedro, Paulo, João, falando sobre arrependimento, a palavra grega para arrependimento é metanoia. E muitas vezes, porque uma das traduções mais comuns para metanoia é a mudança de pensamento, as pessoas pensam que arrependimento então é essa mudança de pensamento que eu tenho sobre Deus. Antes eu era indiferente a Deus, agora eu ligo para Ele. Antes eu pensava errado de Deus, agora eu penso certo de Deus. Mas metanoia é mais do que apenas mudança de pensamento, é mudança de caminho, é mudança de direção. Arrependeu-se aquele que entendeu que estava numa direção de vida que não combinava com Deus e nem culminaria em Deus. Então ele volta-se daquele caminho para outro, para estar na direção de Deus. Essa é a condição mais confrontadora desse texto, irmãos. Essa é a condição mais confrontadora desse texto. Não existe avivamento sem arrependimento. E me deixa te falar uma coisa: arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. Porque eu posso chorar por causa do pecado, mas não me arrepender dele. Eu posso chorar porque o meu pecado me trouxe consequências ruins. Eu posso chorar porque o meu pecado trouxe vergonha para o meu casamento. Eu posso chorar porque o meu pecado constrangeu o coração do meu filho e da minha filha, que não vão olhar mais para mim com a mesma admiração de pai herói. Eu posso chorar porque o meu pecado descoberto me fez perder oportunidades e benefícios financeiros que eu estava indo muito bem. E eu posso chorar então a perda da minha reputação, a perda da minha condição econômica, a perda que me atinge, mas não chorar porque isso entristecia o coração de Deus. Então o arrependimento não é quando eu choro, o arrependimento é quando eu mudo. O arrependimento é quando eu concordo com Deus, com o diagnóstico que Ele dá de mim mesmo, e digo: Senhor, eu não quero mais continuar numa vida que não te agrada, que não te honra, que não te glorifica. Não haverá derramamento do Espírito Santo enquanto seguirmos alimentando os nossos mesmos hábitos, nos devotando aos mesmos ídolos e trilhando os mesmos caminhos contrários ao Senhor. A gente vai cantar sopra em nós Espírito, igual fizemos hoje. E a gente vai fechar os olhos e vamos levantar as mãos dizendo: te queremos, Deus. E dos céus o Senhor nos dirá: é só música. Não há verdade no íntimo. Tem de haver verdade no íntimo, irmãos. E essa verdade se chama arrependimento. Se queremos um derramar do Espírito, se queremos viver em comunhão com o Senhor, se queremos ser amigos de Deus, nós precisamos romper com
os hábitos, os ídolos e os caminhos contrários ao Senhor em nossa vida. Porque arrependimento à luz da Bíblia envolve ação concreta. Arrependimento à luz da Bíblia envolve cortar os pecados que nós costumamos justificar. Porque, é claro, é fácil para nós justificar os nossos pecados apontando para outros pecados mais escandalosamente ou moralmente condenáveis. É muito mais fácil chamar o nosso pecado por outro nome e dizer assim: não, pecado mesmo é aquilo, e é aquilo, e é aquilo outro. E isso suaviza então o nosso sentimento diante de um Deus que é santo, quanto às nossas práticas, palavras e pensamentos. Mas arrependimento é romper até mesmo com esses pecados que a gente gosta de justificar, chamando de outra coisa. Às vezes a gente chama o pecado da gente, sabe de quê? Essa é a minha personalidade, é assim que eu sou, é assim que eu fui criado. Às vezes a gente justifica o nosso pecado dizendo, sabe o quê? Olha, mas no contexto que eu me encontro é assim que se fala, no meu meio é assim que a gente trata, essa é a nossa linguagem, essa é a nossa postura. E a gente vai justificando. Arrependimento à luz da Bíblia envolve romper com hábitos que estão nos adoecendo espiritualmente. Irmãos, há hábitos que nós mantemos na nossa rotina, que eles não nos tornam saudáveis diante de Deus. Eles podem ser aplaudidos pela cultura, eles podem ser celebrados por todos, mas eles não nos aproximam de Deus. E arrependimento, então, é esse movimento que nos levará a romper com esses hábitos. Aliás, o arrependimento à luz da Bíblia é um movimento que nos levará a romper com relacionamentos que nos empurram para longe da vontade de Deus. Porque você já entendeu que naquele contexto, ou naquela companhia, ou naquela aproximação, você não vai conseguir agradar a Deus, nem revelar a Deus para aquela pessoa. Pelo contrário, você vai se distanciar. Então você foge, porque você entendeu à luz da Bíblia que aquilo ali, usando as palavras do autor bíblico, não é nada mais do que laço do passarinheiro, armadilha, é cilada bino, usa a expressão que você quiser, mas não é algo de Deus, e que se você não romper, aquilo vai romper com você, vai destruir você. Arrependimento à luz da Bíblia envolve mudança de rotinas, de hábitos, de lugares, se necessário, de escolhas. Arrependimento à luz da Bíblia envolve fechar as portas ainda abertas para a tentação. Já viu aquela pessoa que parece flertar com a tentação? Nada demais. É só uma conversa. Não é nada demais. É só um movimento discreto, não é nada demais, é só uma forma de gerir o negócio, não é nada demais, é só uma amizade um pouco mais íntima, e aquilo ali é um abismo chamado tentação, que pode derrubar você. Arrependimento é fechar as portas para isso. Quais são os caminhos maus que você deve se desviar? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Quais são os caminhos maus? E eu não falo aqui caminhos maus naquele sentido moralmente óbvio, mas quais são os caminhos maus que têm roubado a sua fome de Deus? Te torna alguém sem apetite celestial. Te torna alguém indiferente à realidade de Deus. Quais são os caminhos maus que têm drenado as suas energias para Deus? Não sobra nada. Tudo que significa Deus, ou tudo que aponta para Deus, ou tudo que envolve Deus, conta com a mais absoluta ausência de vigor em você. Para oração você não consegue. Para um pequeno grupo de meio de semana você não consegue. Para um ato voluntário de serviço você não consegue. Para chegar meia hora mais cedo você não consegue. Porque te falta energia. A mesma energia que te sobra
para as redes sociais, para os jantares com os amigos, para as viagens maravilhosas, para as casas espetaculares que você vai alugar nas férias para desfrutar. Se afastar dos caminhos maus é se afastar dessas coisas que drenam as nossas energias para Deus. Se afastar do caminho mau é se afastar daquelas coisas que rivalizam com o lugar de Deus no nosso coração, que tornam a nossa vida rasa, que tornam o nosso coração frio. A pessoa se converte e ela começa a caminhar com Jesus. E ela começa a caminhar com Jesus numa fase da vida em que ela ainda estuda, ainda é solteira. E ela então começa a caminhar com Jesus e caminhar com a igreja. Passam os anos, ele se tornou pai, ela se tornou mãe, construíram um patrimônio, se formou, fez pós-graduação, mestrado, viajou o mundo. E 20 anos depois, o conhecimento que aquela pessoa tem das Escrituras continua raso, ínfimo, irrelevante. Qualquer pequeno vento traz dúvida espiritual para o seu coração. Qualquer pequena crise vira uma crise de fé e de confiança em Deus. Por quê? Porque ela nunca se aprofundou. Ela se aprofundou em todos os caminhos da vida, mas nunca se tornou profunda em Deus. Se afastar dos caminhos maus, então, é se afastar daquilo que parece inofensivo, muitas vezes, mas que nos afasta da face do Senhor. E por que essa condição ela é tão essencial para o avivamento, irmãos? Porque não há espaço para o novo de Deus, onde o velho ainda governa. E como eu tenho aprendido isso a duras penas na minha própria vida. Não há espaço para o novo de Deus, enquanto o velho permanece intocado num altar construído por mim mesmo no meu próprio coração. O Espírito Santo não aviva um coração que insiste em viver dividido. O Espírito aviva o coração que se rende. O Espírito aviva uma igreja que se rende. É aqui que o avivamento deixa de ser apenas um desejo e ele se torna um compromisso. O compromisso de quem diz: sim, Senhor, eu quero o que o Senhor quer. Sim, Senhor, eu quero abrir mão de qualquer coisa que me afasta de Ti. E eu estou consciente que isso pode me custar caro. Sim, Senhor, eu estou disposto a negar a mim mesmo para ter a Ti. Sim, Senhor, eu estou disposto a perder qualquer coisa, porque eu não posso perder ao Senhor. Interessante, não é? Eu não gosto dessa ideia de que a gente crie temas para a igreja, sabe? O ano disso, 2026, o ano das bênçãos transbordantes. 2026, o ano da vitória espetacular. 2026, o ano mais glorioso de sua vida. Mas seria interessante, não seria, se nós tivéssemos algo do tipo, não na placa, nem no Instagram da igreja, mas tatuado no nosso coração, algo do tipo 2026, o ano de morrer para mim mesmo e viver para Cristo. 2026, o ano de negar e mortificar a minha própria carne para andar pelo Espírito. Não sou atraente, né? Sabe por quê? Porque o nosso coração não quer essas coisas. Só o Espírito Santo pode produzir isso. Por isso a gente precisa clamar por isso. Esse afastar-se do qual o texto fala é o terreno sobre o qual Deus derrama a chuva abundante do seu Espírito. Quando um povo que se volta para Ele, em oração, em quebrantamento, em busca de sua face, e desviando-se então de todos os caminhos que não são caminhos de Deus, para voltar-se para o caminho de Deus, essa é a condição sobre a qual o Senhor derrama do seu Espírito, irmãos.
E o texto nos fala, por fim, da resposta de Deus. Essa resposta que a gente pode dividir em algumas partes. Primeiro, ele diz: eu ouvirei dos céus, ou dos céus o ouvirei. Se o meu povo, ou quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus caminhos maus, então eu o ouvirei dos céus. Irmãos, isso é tão precioso. Sabe por quê? Porque a resposta que você e eu tanto ansiamos para a vida não virá da terra. A resposta que o nosso coração tanto anseia receber, as mudanças que o nosso coração tanto deseja experimentar e mais, as mudanças que os nossos olhos tanto sonham, quase que utopicamente, verem acontecer no nosso tempo, elas não virão da terra, elas virão do céu. A imagem aqui do texto é belíssima. Se a gente fosse desenhar uma gravura de 2 Crônicas 7,14, nós poderíamos descrever um povo que cai de joelhos diante do Senhor, e então um céu que se inclina a esse povo, um povo que se curva diante do seu Senhor, um povo que se rende diante do seu Senhor, e então os céus se inclinam para ouvir o coração desse povo que ora. E isso confronta a nossa incredulidade moderna. E acredite, essa incredulidade moderna que eu me refiro não está naqueles que desprezam Deus e jamais estariam num domingo lindo como esse dentro de uma igreja, participando de um culto. Eles estão dormindo, eles estão na praia, eles estão mergulhados em seus pecados, eles estão na Avenida Presidente Vargas nesse calor para seguir um trio elétrico para comemorar o título do Flamengo. Eles estão lá. Essa mensagem não é sobre eles, não são esses os incrédulos a que eu me refiro. Isso que nós estamos falando, de que quando o povo do Senhor cai de joelhos, o céu se inclina, é o que confronta a minha incredulidade e a sua incredulidade. Nós que caminhamos com Deus, tantas vezes nós achamos que Deus está distante demais, ou não achamos? Tantas vezes nós achamos até que Deus esteja ocupado demais, ou não achamos? Não é comum quando conversamos com um amigo e queremos contar com as suas orações e dizemos assim: poxa, Fernando, lembra de orar por mim. João, aquilo que eu compartilhei com você, meu irmão, lembra de mim nas suas orações. E às vezes, isso que é tão legítimo, orar uns pelos outros e pedir oração uns pelos outros, às vezes projetamos isso para Deus e pensamos: olha, Senhor, só Natal chegando, lembra do comercial antigo, revelando idade aqui, não esqueça a minha Calói? Senhor, a gente pensa que Deus está ocupado demais, ou talvez, quantas vezes pensamos que Deus está inclusive cansado demais de nós? Porque, sendo francos, pensamos assim: bem, eu, no lugar de Deus, já teria desistido de mim. Então, eu acho que de vez em quando eu ocupo muito a paciência de Deus. Eu tento muito a paciência de Deus. Mas é Deus mesmo quem está dizendo, irmãos: quando o meu povo se humilhar, orar, buscar por mim e se afastar dos maus caminhos, eu o ouvirei. Eu o ouvirei. Os olhos do Senhor estão atentos, os ouvidos do Senhor estão atentos a um povo cujo coração se quebranta diante dele. Ele garante: eu o ouvirei. E avivamento sempre começa com Deus ouvindo o clamor e o anseio de um povo verdadeiramente voltado para Ele. É lindo você perceber e ler todas as histórias dos grandes feitos de Deus que nós poderíamos descrever como avivamentos descritos na Bíblia. Nenhum destes movimentos nos revelou uma pessoa de grande protagonismo e força espiritual.
mas um grande Deus, com um grande poder, que respondeu corações que se quebrantaram diante dele, a despeito de suas fraquezas. Você olha para a história, os relatos históricos dos grandes avivamentos que o nosso mundo já experimentou, que alguns países já experimentaram, e você nunca vai ver um grande protagonista humano. O protagonismo é sempre do Espírito, sobre um povo que se quebranta. Pelo contrário, o que traz inclusive espanto àqueles que observam é o fato de que as pessoas que ali buscavam a Deus eram tão frágeis e tão vulneráveis em si mesmas. E Deus realizou grandes coisas. Há várias histórias que nós poderíamos citar aqui. Uma delas, Los Angeles, 1906, Rua Azusa, é atribuído a esse movimento, ou a esse tempo, o início do movimento pentecostal. Um homem negro, cego de um olho, chamado William Seymour, liderava reuniões de oração num pequeno prédio. E poucas pessoas oravam com ele. E a oração era para que Deus enviasse do seu Espírito e aquelas pessoas pudessem contemplar a glória do Senhor. E Deus se derramou sobre aquele povo. Só que sabe o que é mais bonito? Há relatos históricos de que pessoas, a quarteirões de distância daquele pequeno prédio em que os crentes oravam, caíam no chão, chorando por seus pecados. Pessoas que nunca entraram numa igreja, pessoas que nunca tinham levantado as mãos para cultuar a Jesus. Havia uma visita de Deus tão maravilhosa naquele tempo que o próprio Espírito era o evangelista do descrente. E o coração se quebrantava. Você já imaginou, irmãos? Se víssemos algo parecido com isso no nosso tempo, e subitamente, numa manhã de domingo, pessoas começassem a entrar por aquela porta, não porque foram convidadas por você ou por mim, mas porque de alguma forma sentiram-se atraídas pelo próprio Deus que falou com elas. E elas entraram aqui para renderem-se a Cristo e terem suas vidas transformadas. Veja, quem era William Seymour? Qual era a sua formação? Qual era a sua relevância social? Qual era seu poder econômico? Ele só era um homem quebrantado diante de um Deus que pode fazer grandes coisas sobre vidas sinceras e quebrantadas diante dele. Dos céus eu ouvirei, segunda resposta, perdoarei os seus pecados. Por que isso é fundamental, irmãos? Porque o maior impedimento para o avivamento não são as circunstâncias pesadas da sua vida nem da minha. Acredite, o maior impedimento para o avivamento não é o governo de qualquer tempo e de qualquer ideologia, ok? O maior impedimento para o avivamento não é aquilo que os políticos podem fazer ou deixar de fazer. O maior impedimento para o avivamento não é o que a cultura estabelece no tempo em que nós vivemos. O maior impedimento para o avivamento não é a agenda do mundo. O maior impedimento para o avivamento é o pecado não confessado e não abandonado pelos filhos e filhas de Deus. O maior impedimento do avivamento é uma igreja que não é mais capaz, não de chorar pelos rumos do mundo, é uma igreja que não é capaz de chorar pelos seus próprios pecados. Esse é o maior impedimento do avivamento, porque ele produz peso, afastamento, estagnação da fé, insensibilidade espiritual. Você fica árido. Já percebeu como seu coração se distrai rápido das coisas de Deus? Rápido. Você se distrai, você perde o foco, você perde a atenção. Deus não te atrai, as coisas de Deus não te encantam. Faça testes. Essa palavra, irmãos, ela é pregada primeiramente para mim mesmo. Eu não estou falando de um lugar em que eu pego a Bíblia e jogo para você. Eu quero falar de um lugar em que esse texto primeiro me cortou por dentro. Eu preciso ser um homem atravessado por essa verdade para então poder falar dela. Mas faça o teste. Quando esse encontro acabar, hoje de manhã,
Quais serão os temas das nossas primeiras conversas aqui entre nós? Nós vamos falar das maravilhas de Deus? Nós vamos falar dos grandes feitos de Deus? Nós vamos falar de alguma coisa que o Espírito Santo, não por causa de quem dizia ou quem cantava, mas apesar de quem dizia e quem cantava, o Espírito Santo falou ao nosso coração estando nós nesse culto? Ou a gente vai conversar sobre outros temas? O pecado é a porta fechada para o avivamento. E o perdão é a porta de entrada para o renovo do Senhor. Quando o pecado é confessado, a graça de Deus é derramada. Quando o pecado é reconhecido, a cura começa a ser operada. Quando o pecado é abandonado, o Espírito volta a soprar. E a gente canta: sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. E dos céus o Senhor sopra dizendo: abandone o pecado, confesse o pecado, se arrependa do pecado. E você vai viver o que você nunca viveu. E você vai experimentar a vida que você mais sonha viver, mas não acreditava ser possível porque buscava nas fontes erradas. A última promessa da resposta de Deus é: curarei a sua terra, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja, essa é a promessa que Israel ouviu aqui. Literalmente, as chuvas voltariam a cair, os campos floresceriam de novo, as pragas cessariam, não atingiriam mais o campo, a terra seria restaurada, terra curada. Mas para nós hoje o princípio é ainda maior, é mais do que chuva caindo, terra florescendo. Quando Deus visita um povo, irmãos, Ele cura aquilo que ninguém mais consegue consertar. E eu preciso reconhecer que eu falo aqui de coisas que eu ainda nunca experimentei. E dizer que isso que eu digo aqui é o grande anseio da minha alma. Que Deus me conceda contemplar isso no tempo de vida que Ele me permite ter ainda. Que Ele visite a terra de tal forma que nós vejamos ser curado aquilo que ninguém consegue curar nem consertar. Terra aqui fala de tudo que o pecado afetou, tudo. Quando Deus visita um povo, relacionamentos feridos são curados. Relacionamentos que você olha e diz: isso aqui é impossível ter restauração. Eles são curados. Quando Deus visita um povo, famílias quebradas são restauradas. Restauradas. Filhos rompidos com seus pais. Maridos e mulheres rompidos um com o outro. E não é porque eles encontraram um caminho inteligente de conversa e combinado. Não é porque eles encontraram um bom conselheiro, um bom pastor de casais, ou porque eles encontraram então um curso online que eles contrataram lá no Hotmart, e agora, depois daquele curso, a cabeça deles mudou para o enfrentamento de suas crises conjugais. Não, é porque Deus veio tão mais para perto, como eles nunca sentiram antes, que eles passaram a entender a própria casa como um altar de Deus. E aquilo que estava quebrado foi restaurado. Quando Deus visita um povo e derrama avivamento, ministérios estagnados são renovados. E veja, talvez você seja alguém que pensa isso a respeito da sua própria vida. Talvez você seja alguém que diga: houve um tempo na minha caminhada com Jesus que eu até pensei que de fato Deus estava falando ao meu coração algo relacionado a um ato de serviço no seu reino. Eu sentia um despertamento para uma vocação, mas aí a vida foi acontecendo, problemas foram sucedendo, pessoas falaram que não deviam falar, eu acabei seguindo outros fluxos da vida, na família, no trabalho, e esse negócio ficou então estagnado num lugar que talvez tenha sido apenas uma questão da minha emoção, da minha memória, do meu querer, não tão cheio de discernimento ainda. Mas quando Deus visita, irmãos, a nossa vida de modo poderoso, ministérios e vocações são refeitos,
eles voltam a ser renovados no nosso coração. Igrejas sem vida são revitalizadas. E veja, eu não falo aqui igrejas sem vidas, igrejas vazias. A gente pensa assim, na igreja que precisa de revitalização é aquela igreja que abre a porta no domingo, ninguém aparece. Tem o pastor mais 2. Porque tem muitas igrejas que não tem uma cadeira livre no seu auditório, mas elas estão mortas, porque Cristo não é o centro, porque o evangelho não está mais no púlpito. Mas quando Deus vem e faz algo tão maravilhoso no meio do seu povo, do povo dele na terra, mesmo essas comunidades mortas, embora cheias, são revitalizadas pelo poder de Deus. O evangelho volta a ocupar o centro. Jesus é o motivo da canção, da pregação e da vida em comunidade. Quando Deus visita um povo, cidades adoecidas são curadas e são impactadas. Eu não sei se você escuta isso e para você isso soa uma utopia, mas eu falo para você do fundo do meu coração. Eu creio de verdade que aquilo que nós esperamos, quase que já sem fé, ver acontecendo no mundo, na cidade que a gente vive, uma mudança impactante da realidade como ela está apresentada, ela não virá apenas de ações públicas e políticas eficazes. É claro que esse será o instrumento, mas virá antes de uma visita de Deus no meio do seu povo, que vai fazer com que, começando com a casa de Deus, a justiça flua como um rio, como promete a palavra, e toda a terra então se enche do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É isso que nós precisamos almejar. Quando Deus aviva um povo, Ele cura o coração e tudo ao redor começa a viver. Tudo. Você lembra daquela antiga música que nós cantávamos já há décadas atrás e até hoje cantamos nas igrejas, que fala sobre o rio de Deus? Por onde o rio passar, tudo vai transformar, porque leva a vida do próprio Deus. Quando Deus começa a fluir no meio do seu povo, a vida vai tomando o lugar daquilo que está morto. A vida vai voltando a ser experimentada. As 4 condições que, à luz desse texto, constituem o caminho para o avivamento, elas são gloriosas. Eu estou concluindo aqui, mas elas são elevadas demais para nós, não são? Porque nós não nos humilhamos como deveríamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, mas a gente não experimenta isso como deveria. O nosso orgulho não deixa. A gente é orgulhoso para confessar que depende de Deus, né? A gente gosta de dar conta. Nós não oramos com o fervor e com o anseio de um povo que realmente precisa de Deus. Nós não buscamos a face de Deus como o maior desejo do nosso coração. Nós não nos desviamos de todos os maus caminhos que a santidade de Deus exige de nós. Então, sendo honestos, nós precisamos reconhecer que não conseguimos cumprir perfeitamente nenhuma das 4 condições do avivamento. A gente não se humilha de modo perfeito, não ora de modo perfeito, não busca a face de Deus de modo perfeito, não se desvia de caminhos maus de modo perfeito. E se o testemunho das Escrituras terminasse aqui, nada mais restaria para você e para mim, além de culpa e desespero. Tem um caminho que eu não consigo trilhar, porque eu não dou conta dele. Culpa e desespero. Mas o testemunho das Escrituras não para aqui, antes de nos levar para o Evangelho. As Escrituras nos revelam o Evangelho, porque por trás do chamado ao arrependimento existe um Redentor. Por trás do chamado ao arrependimento existe um Redentor que não está nos esperando para nos punir e castigar, mas está nos esperando com perdão e graça disponíveis a nós para nos restaurar e nos refazer. Por trás da incapacidade humana existe o poder do Evangelho, irmãos. Porque senão o avivamento seria uma obra produzida pelo nosso esforço,
moral e religioso, mas nunca será. Nós somos os dependentes. Nós somos os insuficientes em nós mesmos. Jesus é a única razão pela qual esse texto pode ser uma promessa para nós e não uma sentença contra nós. Vou repetir. Jesus é a única razão pela qual, segundo Crônicas 7,14, pode ser uma promessa para nós e não uma condenação contra nós. Porque Jesus, e só Jesus, cumpriu com a sua vida cada condição apresentada nessa passagem. Eu e você, nós não nos humilhamos, quebrantando o nosso coração da forma como deveria ser constantemente, certo? Mas a Bíblia diz na carta de Paulo aos Filipenses que Jesus humilhou-se a si mesmo, abriu mão de sua glória e foi encontrado em forma humana, e sendo achado entre os homens, viveu como servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele humilhou-se, ele esvaziou-se, como nós jamais faríamos. Ele desceu mais do que qualquer um de nós seria capaz de descer, e ele fez isso com um propósito: vir ao nosso encontro, vir nos resgatar. Depois, Jesus orou, e Jesus buscou perfeitamente a face do Pai. Não é isso que nós vemos nos evangelhos o tempo todo? Jesus retirando-se para ter momentos de comunhão com o Pai em oração. Jesus se retirando para orar, Jesus se retirando para buscar a face do Pai. E mais do que isso, a Bíblia diz que Ele segue agora, orando, intercedendo por nós, junto ao Pai. É por essa razão que João, apóstolo, escreve numa de suas cartas dizendo que não devemos pecar, mas que quando pecarmos, devemos nos lembrar que temos um advogado junto ao Pai. Alguém que está em nossa defesa nesse exato momento, na presença do Pai, Jesus Cristo o justo, que intercede por nós, que ora por nós. Ele nunca andou por caminhos maus como você e eu andamos, mas como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele nos arrancou do caminho das trevas e nos inseriu no novo e vivo caminho até Deus, aberto pelo seu sangue derramado na cruz. Aquele que nunca andou em caminho mau, deu a nós um novo caminho ao Pai, um novo caminho ao Pai, caminho aberto pelo seu próprio sangue. Ele, Jesus, é o sacrifício que nos garante o perdão e a cura. O perdão que nos renova e nos coloca de pé é garantido não por nossos méritos, irmãos, mas pela obra da cruz. O único poder capaz de curar a terra, eu vou pedir para essa frase ser colocada na tela, é a última. O único poder capaz de curar a terra, seja ela o nosso coração ou o nosso mundo, é o poder do amor de Jesus e a realidade do seu reino. O único poder que pode curar teu coração, meu irmão e minha irmã, o único poder que pode despertar você é o poder do próprio Cristo e do reino dele se tornando uma realidade dentro de você. O único poder que pode curar esse nosso mundo enfermo pelo pecado é o poder do amor de Jesus, que a nós foi confiada a proclamação pelo Evangelho e o estabelecimento de seu reino, começando pelos filhos de Deus, que dão evidências do reino de Deus através de suas vidas, de suas condutas, de seu comportamento. Sem Jesus, segundo Crônicas 7,14, seria totalmente impossível. Com Jesus, segundo Crônicas 7,14, é uma porta aberta diante de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu sou parte desse povo, eu espero que você também, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar, se afastar dos seus caminhos maus, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Confesse ao Senhor, então, nessa manhã, a sua dependência dEle. Nós vamos orar uma canção
que fala que nós precisamos de Deus. E eu sei que você conhece ela é bem antiga. E ela declara isso a Deus: preciso de Ti, Senhor. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti, Senhor. Quebranta o meu coração. Esse coração duro, altivo, prepotente, apegado ao pecado. Preciso de Ti, Senhor. Quebranta meu coração. Quebranta meu coração. Talvez você esteja sentindo o teu coração sendo despertado por Deus. Talvez você esteja sentindo o seu coração recebendo o convite do Espírito de Deus a dar o passo que você ainda nunca deu, a se lançar numa relação com Deus que você nunca experimentou, uma relação que não é vedada a você, não é impedida, mas que você até o dia de hoje optou por não experimentar na própria vida. Você que até o dia de hoje provou de uma apreciação cristã distante, uma degustação de algumas gotas da graça divina. Você é grato pelo perdão, você é grato pela salvação, você é grato pela misericórdia que se renova todos os dias, você é grato porque Deus te trata com bondade e generosidade, você tem progredido na vida, você tem família, você tem saúde. Mas estranhamente, a despeito disso tudo, continua vendo seu coração aliançado, arrastado, enredado por caminhos de pecado que você sabe não glorificam a Deus. E hoje você sente o seu coração, não porque alguém está falando, é o próprio Deus ministrando ao teu coração a necessidade de dar um passo maior, um mergulho mais profundo, uma decisão mais firme na direção de Deus hoje. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, quebrantar o coração, orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se o que você precisa nessa manhã é de que Deus escute o teu clamor, se o que você precisa nessa manhã é de perdão de pecado, se o que você precisa nessa manhã é de cura para a tua vida, cura para a terra do teu coração, ouça o convite do Espírito nessa manhã, se quebrante diante dele, ore, busque a face dele e dê o primeiro passo para se desviar do caminho mau. Vamos cantar isso.